para voltar, mas volto com uma notícia boa. Na semana que vem, Carmelo Espeleta desembarca no Brasil para assinar um contrato para trazer o Mundial de Moto Velocidade de volta para cá em 2026. A assinatura vai acontecer no dia 12 entre o Carmelo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a Brasil Motorsport, que é a promotora. Quando essa notícia saiu, eu divulguei ontem no Grande Prêmio, muita gente veio me falar: ah, mas não é o primeiro contrato. Verdade, não é o primeiro contrato. Nos últimos anos a gente teve dois, né? Teve um com Deodoro, no Rio de Janeiro, e teve um com Brasília. Deodoro, gente, aquilo não ia nunca pra frente. Né? Primeiro que Deodoro não existe. Segundo, que Deodoro não vai existir, né? Para Deodoro existir, precisava destruir uma floresta, tinha uma coisa toda ali. E no mundo de hoje, não faz sentido você destruir uma floresta para construir um autódromo, né? A gente sabe que mudança climática e tudo mais, a gente precisa de floresta, ao invés de precisar de autódromo. A população, em geral, precisa de floresta. Autódromo a gente pode fazer em outro lugar, a gente pode usar outras áreas para construir autódromo ao invés de uma região de mata nativa. Então, não faz sentido construir Deodoro e nem tem por que construir Deodoro. No caso de Brasília, a reforma até chegou a começar, né? O Carmelo veio, assinou um contrato com a Agnello Queiroz, que era o governador do Distrito Federal na época. A reforma começou e a reforma nunca terminou. Até onde eu sei, a reforma não terminou até hoje. E aí, obviamente, não saiu do outro lado. Então ficou todo mundo com aquela sensação de, isso aí nunca vai sair do lugar. E aí, esse ano começaram mais fortes os rumores sobre Goiânia. Goiânia já recebeu o Mundial nos anos 80. A galera que teve nessa corrida, seja jornalista, seja nessas corridas, sejam jornalistas, sejam pilotos, tem algumas memórias interessantes, né? Tem muita gente que fala da festa, que foi aquela corrida. Alguns jornalistas comentam, né? O Matt Oxley, por exemplo, comentou outro dia nas redes sociais que, foi, que essa sala de imprensa era a céu aberto. Vai ser diferente, eu espero. Muita gente tem muitas memórias sobre aquela corrida, então tem uma coisinha afetiva também com Goiânia. Mas o que estava acontecendo é que toda vez que a gente tentava confirmar uma informação, a gente não tinha ninguém que falasse e que pudesse vir a público confirmar aquela informação. Então, por exemplo, tinha um rumor de que a pista vai fechar no fim do ano para ser reformada, mas você não tinha no diário oficial uma contratação de obra, uma licitação de obra, você não tinha nada disso. Aí você falava com o pessoal do autódromo, ninguém podia, né, botar a cara e falar assim, ah, não, vai fechar. Você tentava falar com o pessoal de calendário de categoria, ninguém podia falar nada. Então, não tava aquela coisa muito segura. Agora a gente tem essa segurança, né? Os convites estão sendo distribuídos para a imprensa ir lá e acompanhar uma assinatura de contrato e ter efetivamente as informações sobre essa corrida. O que eu acho mais, talvez, confiável dessa vez? Primeiro que existe o interesse do governo. O Ronaldo Caiado tem dito isso em público. Ele já falou outras vezes sobre o interesse de ter a MotoGP. Porque vamos lembrar que quando você tem um campeonato como esse, e aí vamos usar a Fórmula 1 como exemplo. A gente sabe que São Paulo põe dinheiro para receber a Fórmula 1. É dinheiro público. Só que o retorno é importante, porque o retorno é em dinheiro de turista, a visibilidade da cidade, porque né, você expõe a cidade para as pessoas, então você acaba gerando uma receita ali que é importante para o faturamento da cidade. Então tem esse lado importante. No campo do turismo, a gente vai descentralizar um pouco. A MotoGP indo para Goiânia, a gente sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Vai mostrar outra parte do nosso país para o mundo, né? Uma parte que a gente pode conhecer, mas que o mundo de repente não conhece. Então, é importante também por esse ponto. Você vai divulgar Goiânia, Goiás para outro público e aí de repente você vai fomentar o turismo da região. Então, se justifica um investimento por causa disso. Eles vão investir na pista, na expectativa de ganhar esse retorno, de a movimentação não só no fim de semana de corrida, mas também toda etapa da MotoGP começa com um clipe da região, correto? Então, quando você vai mostrar essa região para o público, de repente você vai mostrar as belezas naturais de Goiânia, de Goiás, o que, que tem para fazer por lá, e aí de repente as pessoas vão se interessar, falar, opa, quero ir lá conhecer. Então, o objetivo é mais ou menos esse, né? Você expõe a tua cidade para o mundo na expectativa de que as pessoas venham conhecê-la. E tem a renda, tem o impacto do fim de semana em si. A Fórmula 1, por exemplo, no Brasil, já há muitos anos, né? Não estou nem falando dessa época em que a Fórmula 1 cresceu bastante, em que a bilheteria tem sido esgotada e cada vez maior. Já de muitos anos, a hotelaria de São Paulo é super favorável ao GP.
porque estava sempre esgotada, né. São Paulo é conhecido por estar lotado durante a semana, mas esvaziava mais ao fim de semana. E aí tinha na Fórmula 1 um evento que lotava hotéis aos fins de semana, então era uma coisa que eles apoiavam super. Então é um outro evento que um outro lado, né, de um evento esportivo que também ajuda na cidade. Agora, outra coisa que eu acho importante, o lado do promotor. A Brasil Motorsport é a empresa que organiza o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 tem sido feito com bastante sucesso nos últimos anos. A gente tem visto continuamente casa lotada, arquibancadas cada vez maiores, né, para caber mais gente. A organização da Fórmula 1 parece satisfeita, o público parece satisfeito. Então, assim, as coisas estão caminhando e estão sendo bem feitas. Então, você não está colocando um promotor que não tem experiência no que está fazendo. Você não está colocando um promotor que apareceu do nada, né, ontem, e que está assumindo um negócio que ele não vai saber como fazer. Ele sabe como fazer. Ele está fazendo um campeonato que é mais ou menos igual? É mais ou menos igual, né, acho que a MotoGP tem um pouco mais de coisa pra acontecer no fim de semana do que tem na Fórmula 1, porque tem Moto3, porque tem Moto2, né, tem um pouco mais de equipes e de equipamentos e de motos e tudo mais, mas, ele sabe fazer, ele já fez antes. Então, assim, essa é a parte positiva, você ter o apoio público e você ter um promotor que sabe o que tá fazendo. A gente precisa ver isso sair do outro lado. E eu acho que basicamente o ver sair do outro lado é ver a reforma começar e a reforma acabar. Se isso acontecer, então eles vão vir para cá. Por quê? Porque a MotoGP quer vir. Para a MotoGP, o Brasil é um mercado interessante. Por que, que o Brasil é um mercado interessante? Porque o nosso mercado consumidor de motos é grande. A indústria se interessa pelo mercado brasileiro. A indústria de motos se interessa no Brasil. E outra, a gente não pode esquecer que o contexto Sul-América, hoje em dia, é importante. A gente não tem só o Diogo, a gente tem o Davi Alonso, né? Não vai ter corrida na Colômbia, a situação da Argentina ainda está um pouco incerta, né? A Argentina está no calendário do ano que vem, mas não teve corrida esse ano por conta de uma questão financeira. Quanto melhorou a situação da Argentina, a gente não sabe ao certo, né? O noticiário não é exatamente dos melhores. A situação financeira da Argentina não é boa, continua não sendo boa. Então, se a corrida efetivamente vai acontecer, muita gente me pergunta: ah, será que já é seguro comprar passagem, comprar hospedagem? Eu não sei dizer, porque assim, a gente não tem muita garantia, né? Eu acho que a situação é um pouco instável ainda. Então, se acontece alguma coisa e você perde a Argentina, você acaba sem nenhuma corrida na América do Sul. Então, é importante você manter esse contato também por causa de Davi Alonso, né? Um piloto colombiano que está botando a Colômbia no mapa e você tem visto em todas as corridas a bandeira colombiana tão ali presente. Então, além de você ter o mercado e você ter esse momento, né? Esse boom, é um campeonato mundial. O campeonato mundial precisa estar em todas as áreas. Então, é interessante que eles estejam aqui também. Estão tentando há muitos anos e agora surge uma nova possibilidade. Mas a gente ainda vai ter que esperar até a semana que vem para poder saber de mais detalhes, né? Para poder ouvir do governador, para poder ouvir do Carmelo, para poder ouvir de efetivamente todo mundo que está envolvido, do Alan Adler também, né, que é o promotor, para a gente poder saber efetivamente quais serão os próximos passos, quando fecha o circuito, quando começam as obras, quando a expectativa de estar entregue, quando que as coisas vão efetivamente acontecer. Mas a primeira notícia é positiva, né? Dia 12 assina um contrato, assina com um promotor reconhecido, um promotor experiente e um promotor que tem feito um bom trabalho na Fórmula 1. E também um interesse governamental. O governo de Goiás já deixou claro que quer a corrida, o governo está disposto a investir para receber o Mundial. Então isso é importante, porque se todo mundo quer, se todo mundo tem boa vontade, fica mais fácil de fazer acontecer. Eu tenho certeza que vocês gostaram da notícia. Me conta aí. Quem animou? Partiu Goiânia? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!